Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na nossa aula? Aula 14, revisão e avaliação. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Muito bem! Então, vamos dar início à nossa aula de hoje e revisar aquilo que já estudamos nesta unidade. Lembrando que aqui vamos enfatizar os pontos importantes, já que é uma revisão, vocês já têm o conhecimento mais aprofundado desses conteúdos. Então, vamos começar revendo a questão de alguns pontos relacionados à música, mais especificamente a forma musical. Olha só, quando falamos da forma, vamos lembrar que é como se fosse o jogo de Lego. Eu estou aqui com as peças soltas, ou seja, eu tenho a estrutura básica da música e eu vou pegar peça por peça e ir montando. Como se eu quisesse montar o carrinho, eu preciso ir encaixando, e quando a gente está falando da forma na música, eu vou dar corpo, ou seja, eu vou estruturar, como diz o próprio nome, forma, aquela música. E de onde isso vem? Isso vem de uma área fundamental da teoria musical, que se concentra na estrutura e organização dessas peças musicais. Então, é essencial para os músicos e os estudantes de músicas entenderem as diferentes formas musicais, para poder interpretar e assim executar a obra de forma mais significativa. Vamos perceber que isso também vai ajudar a trazer o olhar para vários tipos de música. Já que temos várias formas musicais, vamos perceber a diversidade musical surgindo. Então vamos começar com a nossa forma binária. A forma binária é um tipo de estrutura musical composta por duas seções distintas, geralmente rotuladas, como A e B. Cada seção apresenta um material musical único e pode variar em tonalidade, ritmo e melodia. Sim, a forma binária é comum em peças musicais do período barroco e clássico. Mas temos também a nossa forma ternária. Veja aqui que essa estrutura ela já é composta por três partes, ou seja, seção A, B, A, onde a primeira seção ela tem um contraste, ou seja, ela é diferente da B, e em seguida aquela primeira parte A ela se repete. Isso a gente chama de forma ternária, e ela é frequentemente encontrada em músicas populares, em danças tradicionais, aquilo que a gente chama de folclórico. E vamos chegar aqui à nossa forma sonata. Quando falamos da sonata, vamos perceber que é uma estrutura musical um pouco mais complexa e que ela nos traz a origem lá do período clássico. Geralmente, ela vai ser composta por três seções principais, como se estivesse destrinchando. Traz uma exposição, ou seja, uma apresentação, vem por um desenvolvimento e vai recapitular, trazer aquilo lá do início. Essa forma, ela passa a explorar temas musicais de maneira mais profunda, trazendo uma variedade e comumente ela vai ser encontrada, já que ela é mais complexa, em sonatas, concertos e sinfonias. Então aqui vamos perceber uma música mais elaborada, certinho? Mas vamos avançando porque a gente ainda tem a forma rondó. Sim, a forma rondó é uma estrutura musical em que ela já vai apresentar um tema A e vai passar por várias seções contrastantes, B, C, D. E após cada seção, o tema principal é retomado. Então imagina como se fosse aquela parte do refrão, que vai e muda aquela estrofe e depois volta para o refrão.
Então aqui a gente percebe que essa forma ela vai ficar conhecida de uma natureza repetitiva. Acaba sendo o quê? Cativante. Aquela música que você consegue decorar mais fácil, já que aquele tema principal ele vai estar se repetindo, ele vai estar mais frequente, então ele vai ser utilizado como uma estrofe principal, esse refrão. E assim a gente consegue encontrar eles em músicas populares, peças instrumentais, e aqui a gente tem uma variedade que pode surgir. Quando falamos dessa forma rondó, vamos perceber que vai ser aquele tipo de música que mesmo que você não tenha decorado a música completa, quando chega no tema principal, naquele refrão, você sabe. Então, já consegue perceber que tem uma estrutura ali de forma rondó. Tem o tema principal e ao longo do tempo ele vai se repetindo entre essas partes contrastantes, certo? Mas a gente vai perceber que tudo isso tem algo que precisa ter ali uma personalidade, senão fica muito enrijecido na forma. Por isso a gente vai ver o estilo. Olha só, aqui o estilo, ele vai trazer aquela maneira mais pessoal do musicista de compor, trazer os arranjos, executar a música. Afinal, ele pode executar, ou seja, tocar uma música que já exista de uma forma diferente, já que ele vai colocar aquela pitada de estilo próprio. Então, aqui vamos perceber que vai poder até variar o ritmo, a melodia, a harmonia, as dinâmicas daquela música, trazendo até o humor, ou tocar com um instrumento diferente, de uma maneira mais inusitada, né? Por exemplo, quando a gente traz a questão de uma batida de violão, que ela é característica, ela pode ser mais lenta, mais baixa, né? No samba tradicional, a gente vai perceber que a gente tem a questão do canto, que ele vai ali como se fosse uma conversa. Sabe onde também a gente pode perceber essa questão do estilo? Quando falamos do rock. Tem alguns que no rock vão começar a utilizar a questão também da personalidade na guitarra. Você consegue perceber tanto quando ele está tocando, quando começa a fazer alguns arranjos, um estilo, uma coisa mais despojada, e a gente consegue perceber que isso vai trazer para nós também a questão da presença de palco. Então, vai começar a trazer uma possibilidade ali de se diferenciar, mesmo que esteja trazendo uma música que já existe, que alguém já tocou, mas ele mostra que ele pode tocar de uma forma diferente. Então, a gente consegue trazer essa personalidade do artista no estilo, tá certo? Então, vamos avançando aqui e vamos percebendo que esse estilo ele se difere do gênero. Olha só. O gênero, ele já vai ser diferente do estilo porque ele vai englobar a questão das composições musicais. Então, aqui vamos perceber que o estilo, ele vai surgir e vão ter características próprias. Dentro de cada estilo, vai seguir uma forma de ritmo, vai ter certos instrumentos principais, os temas, o som, o estilo, dependendo daquele gênero, você consegue até perceber que aquilo ali está sendo tocado em certo local, por certas pessoas. Traz até a questão da época. Certos gêneros você ouve e já sabe, aquilo é de tal período musical. E, claro, a música ela também consegue nos trazer a questão das classes sociais. Tudo isso dentro do quê? Do gênero, porque ele vai nos trazer a questão de uma composição dentro das suas características. E pensar em gênero musical é pensar em características inconfundíveis de um grupo de pessoas produzindo música, já que aqui a gente vai conseguir identificar características próprias. Por isso, faz sentido quando a gente fala do gênero do samba, do jazz, o blues, a bossa nova, a música clássica, a música eletrônica, são gêneros musicais que você não consegue confundir, porque eles têm características próprias, possuem ali os instrumentos principais e quando você ouve, você já consegue identificar a diferença. Mas tudo isso eu posso encontrar hoje de diversas formas, até mesmo nas nossas plataformas digitais de música.
Antes você precisava ir para um concerto, você teria que ir ao teatro, chegar até o artista. Mas hoje nós podemos ter acesso na nossa mão. Sim, eu posso baixar aplicativos para ouvir música, eu posso colocar na TV, posso pedir para alguma tecnologia. Então, a música, ela hoje está acessível. O que antes também era fechado a uma certa classe, hoje ela já fica acessível a todas as classes. Porém, precisamos ter a consciência de que cada plataforma dessa eu posso ouvir, posso criar e também vou começar a perceber que isso também me leva a fazer as paródias, trazer ali também algo diferente. Então, conseguiram perceber que a música ela tem também as suas nuances. E aqui foi só um pouquinho desse assunto. Mas vamos também revisitar um outro assunto que vimos nessa unidade. Olha só. Muito bem. Chegamos aqui o nosso assunto que vai trazer a presença da cena, a presença do palco, o tônus, aquilo que você olha e consegue até acreditar, mesmo que não seja verdade. O teatro, sim. E a gente começa revisitando a questão da sua origem quando a gente fala dos deuses gregos. Vamos trazer aqui a figura de Dionísio. Dionísio vai trazer para a gente essa representação a partir dos seus festejos. Dentro da questão desses deuses, Dionísio era visto como o deus do vinho, das festas, mas também o deus do teatro, porque haviam procissões que eram realizadas, homenagens a esse deus. E aqui a gente tinha uma expressão, um divertimento que trazia até interpretação de animais. Então vamos ter até o uso de máscara para poder interpretar. Mas sabe o que mais choca aqui? Que até certo ponto a gente conseguia ver um festejo pequeno. E com o tempo, isso ganhou uma proporção na Grécia que chegou a arrastar até 20.000 participantes para fazer essas homenagens. E quando se olhava, ali tinha muita bebida, era muita coisa liberada, eles cantavam, dançavam e foram surgindo várias coisas artísticas, principalmente gêneros teatrais. Então, quando falamos desses gêneros, vamos perceber que a partir dessa interpretação nesses cultos, que eles usavam máscaras, vamos ter o principal símbolo do teatro, aquelas duas máscaras, né? Que é uma sorrindo e outra chorando, onde vai trazer também dois principais gêneros teatrais. Vamos começar vendo a tragédia. Olha só, a tragédia que está expressa ali naquela carinha triste, né? Já que a gente traz essa representação do teatro das máscaras, advinda desse período, um gênero que vai ser visto como tradicional, porque vai trazer algo que os personagens vão viver, mas no final vai ter um final sombrio, mais triste, trazendo temas até de morte, desgosto. E olha só algumas características. Aqui ele vai ter aquele tom mais sério, o protagonista vai passar por muita dificuldade, a linguagem vai ser mais formal. No início, tudo feliz, no final, tudo fatal. E a presença dos personagens vão ser de classe nobre, reis, príncipes, rainhas, deuses. Né? Mas temos o oposto disso, aquela carinha sorrindo, que é a comédia. Sim, aqui a gente vai ter o humor, aqui a gente vai conseguir enxergar a brincadeira, até mesmo com temas importantes e relevantes da sociedade, com política, trazendo questões de relacionamentos. E as características? Olha só, temos aqui já a questão do cômico presente e vai trazer também os vícios, as mazelas da sociedade com aquela pitada de humor. E, ao mesmo tempo, a linguagem ela já não vai ser mais formal, ela já vai ser coloquial. Vamos trazer aqui o final feliz. Então, enquanto na tragédia o desfecho é fatal, aqui o final
tudo acaba na alegria. E a presença dos personagens já vão ser aqueles personagens já voltados para as nossas características humanas, como a avareza, a mesquinhez, aquela coisa dos personagens mais estereotipados, mas mostrando os defeitos humanos. E tudo isso vai vir também presente em outros gêneros. Quando a gente fala desses dois gêneros principais, são os que deram origem a outros subgêneros teatrais. E quando falamos do Brasil, vamos perceber que o início da história do teatro no Brasil tem referência nas nossas manifestações desde a época da catequização. Quando falamos desse período, vamos observar aqui a partir também daquele momento em que a gente consegue olhar que havia uma imposição do comportamento. Então, para poder se colocar a questão da catequização, tinha-se que ter uma interpretação, aquilo era uma cena. E a partir daquilo a gente consegue perceber que ia se tendo aquela presença imposta na sutileza, certo? Então, começa-se a ter ali a influência também desse comportamento na forma de enxergar o mundo. E a partir dali também vão surgir outras e outras realidades. Tanto é que temos nosso teatro realista, onde no Brasil ele vai vir em 1855, abandonando aquela questão do drama e expondo os conflitos sociais da época. Olha só, quando falamos de trazer essa realidade, eu vou conseguir colocar coisas do meu dia a dia na cena, adaptadas. E para isso a gente vai precisar entender um pouco uma coisa principal, a dramaturgia. Shakespeare já veio aí mostrar o seu toque especial, né? Então, vamos conseguir perceber que a dramaturgia ela vai ser vista como uma técnica específica de escrita para o teatro. E quando falamos dessa escrita, ela possui suas características, visto que dentro dessa modalidade textual própria da linguagem do teatro, eu preciso ter como um roteiro explicando cada parte para que ao ler eu possa conseguir enxergar a cena. E assim, vamos perceber aqui alguns elementos que compõem essa cena? Vamos começar com o enredo. Olha só, ele me mostra aqui que é um conjunto de acontecimentos que ao longo do tempo ele vai trazendo ali na sua narrativa, né? E também pode ser chamado de trama ou entrecho. Esse enredo geralmente é organizado em torno de uma ou mais ações. E eu tenho ainda o diálogo que acontece nesse processo, porque ele é a fala desses personagens, é aquilo que vai ser dito pelos atores. Então, geralmente, eles são escritos com o nome do personagem no início e em seguida vem a fala. Os diálogos fazem os personagens surgirem dentro daquele texto. Então, vem trazendo as características, as vontades, os objetivos. Tem uma história que envolve o conjunto ali, todo da dramaturgia, que mostra o conflito que vai ser revelado ao longo desse enredo. Há também falas que não pertencem a um personagem específico, que são aquelas mais poéticas e que podem ser de vários atores. Pode ser apenas um momento de interpretação, mas também pode ser algo que vai trazer na sutileza. Eles servem também para trazer aquela questão de olhar e enxergar a característica própria daquele personagem, vai desenhar o indivíduo em si. E nós temos a rúbrica, olha só aqui que ela vai trazer entre parênteses, porque eu vou conseguir enxergar a ação, a interpretação, aquilo que precisa ser feito naquela cena, não só a fala. Isso vai estar onde? Vai estar escrito, lembra que eu falei do roteiro? Que a dramaturgia é uma forma própria de escrever? Então, aqui nesse texto teatral, ele já vai vir tudo explicadinho, mostrando o ambiente, como tem que estar o local, a iluminação, a roupa, a interpretação, até mesmo a expressão. Olha esse exemplo aqui. Nós vimos
que a colher ela está conversando com o garfo. Mas ela precisa estar mostrando o quê? Olha, entre parênteses, ela está preocupada, ela vai ter que demonstrar na expressão preocupação quando falar para o garfo. E aí, a colher ela vai estar ali demonstrando isso porque já foi sinalizado na escrita. A mesma coisa, olha só, o garfo ele vai responder enxugando as lágrimas, ou seja, quer dizer que antes ele já estava chorando e ele está ali enxugando as suas lágrimas. A gente consegue enxergar mesmo que não esteja vendo os personagens, mas eu imagino só de ler o que está acontecendo. E isso tudo pode ser feito apenas por um ator e a gente vai chamar isso de monólogo. No monólogo, eu vou ter a cena, eu vou ter o espetáculo todo acontecendo e eu posso ter apenas uma pessoa em cena. E esse ator, ele vai poder interpretar vários personagens. Aqui também eu vou enxergar o teatro documentário, uma outra forma de fazer teatro, onde eu vou conseguir enxergar uma questão mais histórica. Vai poder ser usado ali diversos materiais, entrevistas, poemas, textos, músicas, tudo para compor e trazer a questão do documentário. Ou seja, precisa ser algo que vai me trazer a questão da interpretação, mas também vai variar com os registros. E temos o nosso teatro épico, sim, surgido ali após a Revolução Russa e veio com o nosso teórico Bertolt Brecht. Sim, um grande nome do teatro, que vai trazer para nós esse olhar dos personagens em relação à sociedade. Não apenas um indivíduo em oposição a outro. Vai ser agora a questão das lutas sociais como tema principal nesse desenvolvimento das narrativas. Durante essa dramaturgia, vai ser possível observar várias mazelas, a mobilização, a produção e o meio ambiente. Então, ao longo do tempo, vamos percebendo que o teatro ele também vai passando por essa conscientização e por essa criticidade. Assim, nesses momentos revolucionários, vamos perceber que os artistas eles procuraram reinventar a própria arte. Ao longo da história, vários foram os momentos necessários de se enclausurar, ter que se moldar ao que estava acontecendo no nosso contexto histórico. Mas nem por isso deixou-se de produzir arte. A arte passou por várias adaptações. Os artistas tiveram que se adequar. E vamos perceber que passou a ter até um outro olhar para a própria arte. E o teatro hoje, ele pode levar a gente a pensar, a refletir, a nos indagar, a ter um olhar para as coisas e não mais naturalizar. Eu posso saber que aquilo está acontecendo, mas eu realmente concordo com aquilo? Eu posso hoje refletir dentro do que a gente chama da caixa preta, que é a cena, o palco. Eu posso colocar ali a minha opinião, o meu posicionamento. Tudo isso utilizando a criatividade, a poesia, a arte. E nós temos isso tudo também dentro do nosso cenário amazônico. Olha só, a obra Selva Jurídica, que é um fruto da parceria de uma artista suíça junto com o nosso arquiteto brasileiro, e vai nos trazer a questão de uma instalação. Essa instalação, ela utiliza o quê? Vídeos, livros, documentários, exibindo ali a questão dos nossos povos originários, indígenas. Ao mesmo tempo, é uma conscientização para tudo que está acontecendo, trazendo uma reflexão e mostrando que eu posso estar utilizando a nossa arte, aquilo que já é tradicional, junto à tecnologia e trazendo esse olhar que os artistas eles vão desenvolvendo ali uma extensa pesquisa, vão nos mostrando a nossa biodiversidade, explorando vários pontos de vista, nos fazendo enxergar que tudo isso hoje está sendo desvalorizado. E a arte ela também vem para trazer essa conscientização. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.